Bom dia, pessoal, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma live da série Terapia Matinal. Hoje, Terapia Matinal número 60. Número redondo é sempre um número especial pra gente, né? E pegando o gancho desse movimento de fim de ano, Enem, vestibulares, escolhas profissionais, muita gente está entrando aí, né? Muita gente está entrando aí no ensino médio, no que o povo está chamando do novo ensino médio, né? E o que é esse novo ensino médio? É um movimento onde o aluno ele é criado para escolher o caminho profissional, as escolhas das matérias, o futuro acadêmico, né? Na verdade, eu vou falar um pouco da minha opinião, eu acho que é uma cópia despreparada do modelo americano, onde os alunos realmente montam a própria grade, mas lá eles vêm se preparando para isso desde o ensino fundamental. Aqui, malha a gente tem uma qualidade de ensino fundamental que prepara o aluno para chegar até o nono ano ali com uma boa qualidade de ensino, quem dirá preparar, pensar nesse futuro, né? Então, eu vou deixar essa discussão para um outro momento, porque o que importa aqui é como o aluno vai escolher, como o aluno vai decidir esse futuro acadêmico. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre vocação. O que você entende por vocação? Quem quiser colocar nos comentários aqui, a gente vai lendo e vai discutindo um pouquinho mais sobre isso. Existe, obviamente, a definição do dicionário do que é a vocação. Só que é uma coisa muito enraizada, muito cristalizada, que já mudou muito e vem mudando constantemente nos últimos anos. Vocação é um conceito que vem lá da Idade Média, onde a gente fala da vocação para o clero, a vocação para seguir o caminho eclesiástico, ou seja, o chamado, né, para se tornar padre, para se tornar freira. Então, vocação até então era resumido a isso, a esse chamado para o trabalho divino, para a obra divina. E com o tempo, né, na Idade Média, lembrando que a gente tinha de um lado o clero, do outro lado a gente tinha a nobreza. E nas camadas mais baixas da sociedade, minha colinha está querendo voar aqui por causa do ventilador. Nas camadas mais baixas da sociedade, a gente tinha os aprendizes. Então você tinha as famílias dos aprendizes. Então o pai era marceneiro, os filhos iam ser marceneiros. Os pais eram padeiros, os filhos iam se tornar padeiros. Era uma coisa que estava engessada naquela sociedade, né? Como a gente brinca, né? Filho de peixe, peixinho é. Bom dia, Gi. Bom dia pro pessoal que está entrando aí, né? E então você não falava numa vocação, você falava numa continuidade. E nos tempos modernos, quando surgiu aí a psicologia, a gente começou a ter uma atenção maior para esse lado, um envolvimento da saúde mental com a escolha profissional. Percebendo que muitos casos de depressão, muitos casos ali de inadequação social, eram de pessoas que não conseguiam encontrar o próprio caminho. A pessoa, por exemplo, era filho de um padeiro, mas detestava trabalhar com cozinha, detestava mexer com forno, não entendia nada de fermento, de massa, de pão. Ela não queria aquilo para ela. Então, aos olhos da sociedade, ela era uma desajustada. E muitas vezes, muitas famílias mais abastadas, o que faziam? Internavam esses filhos. Que Deus me livre, não se encaixa ali no padrão que a família estabeleceu, naquela tradição familiar, né, de padeiros, de ferreiros, de marceneiros. Então a vocação era uma coisa imposta. Então acabava que você tinha ali nos grandes centros, nos grandes hospitais, muitos desses desajustados, pessoas que na verdade não tinham nenhum problema de saúde, né, nenhum problema mental, mas que não se enquadravam nesse modelo. Então por isso eram vistas como desajustadas, né, pessoas perdidas, por assim dizer, na sociedade. E com o surgimento, com o advento aí da psicologia, essas pessoas passaram a ganhar voz. Tá bom, você não tem essa aptidão para o padeiro, você não tem essa aptidão aí para o ferreiro, né, para o clero, para o exército, você não tem essa aptidão para aquilo que a sua família está te preparando. Qual é a sua aptidão? Qual é a sua vocação? Vou ler um pouquinho aqui, vou ler aqui a definição do dicionário para a gente entender um pouco melhor a questão da vocação. Segundo o dicionário online, baseado no Google, né, vocação é o ato de se denominar. É como você se apresenta, como você se autodenomina. Então, por aí a gente está falando que a vocação é uma identidade, né? Não é só uma questão de para que eu sirvo lá na frente. Com que eu posso trabalhar? É quem sou eu. Eu sou o padeiro, eu sou o soldado, eu sou o padre, eu sou o médico, eu sou o advogado. Então eu me defino em função daquilo que eu falo.
né? Muita gente hoje em dia, né, enche o peito para falar quem é você? Eu sou o doutor fulano. Então o doutor faz parte da identidade, a vocação se tornou parte de quem é a pessoa, né? No que ela acredita, quem é ela, como ela está se preparando, né, para a sociedade, para a vida adulta. Aquele adolescente que está saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio e agora ele tem que escolher quais são as matérias que ele vai cursar, quais são as matérias que ele não vai cursar. Será que ele está preparado para isso? Eu acredito que com a qualidade do nosso estudo hoje em dia, tirando escolas particulares, escolas mais elitizadas, se a gente for pensar que a maior parte dos estudantes vem do ensino público, eu diria que não. Você tem uma parcela muito pequena de alunos que crescem ali engajados engajados com os estudos, né, com a responsabilidade, vem de uma tradição familiar que valoriza, mas você tem uma boa parte de pessoas que estão ali porque os pais mandaram. Estão ali para não ficar vadiando pela rua. Então, assim, a escola acaba sendo um receptáculo, não como era antigamente um templo de saber. A pessoa não está lá para estudar, ela está lá para não estar em outro lugar, né? O que, considerando a nossa sociedade, muitas vezes é bom. Você não está na rua, você não está exposto aí a perigos, a violência, enfim. Como eu falei, é uma discussão que eu vou deixar para um outro momento. Então, assim, muitas vezes a gente vê de políticas muito fracas aí, como a aprovação automática, a proibição do professor de repetir um aluno por falta, uma série de questões que vão enfraquecendo a qualidade do estudo, porque afinal o aluno não precisa se empenhar, porque ele não pode repetir, ele não precisa ir na aula, porque ele não pode ser reprovado por falta. Então você tem pessoas, e eu falo agora por experiência, porque eu trabalhei com escolas municipais, e eu atendo muitos adolescentes nessa faixa etária, que estão ali se formando no 9º ano, que mal sabem escrever o próprio nome. Não tem noção nenhuma nem do Brasil, da imensidão do nosso país, não conhece os estados. Você pergunta uma capital ali de um estado qualquer, ela nunca ouviu falar. Não estou sendo preconceituoso, só para deixar claro, eu estou pontuando que a gente tem uma política educacional que valoriza o que? A aprovação. Então o aluno não se esforça, não se dedica, né? Aquelas matérias que ele não gosta, ele já não se empenha, chega na véspera de uma prova, ele cola, né? Não estou generalizando, por favor, só para deixar claro. Passa, ou então rala de estudar, chega na véspera da prova, come os livros, passa a noite estudando, vai, faz a prova, passa de ano, mas não é um aprendizado, aquilo é uma decoreba, tudo aquilo que a gente decora, a gente sabe bem, a gente vai esquecer logo em seguida. Então a gente tem uma educação fraca, alunos fracos chegando ali no ensino médio, e que de repente eu vou dar um exemplo de um cliente que eu estou atendendo. Ele não gosta de educação física e não gosta de matemática. Então quando ele entrou para o ensino médio, né, quando ele vai agora para o ensino médio, perdão, ele pediu para eliminar as matérias que envolvem educação física e cálculos. Ele vai cair na parte de ciências da natureza, se eu não me engano. Só que uma das discussões que surgiram na família que fez com que ele procurasse a terapia e a orientação vocacional. E se lá na frente ele mudar de ideia, ele resolver fazer uma arquitetura, fazer uma engenharia? Ele não gosta agora, mas pode ser que ele passe e venha a gostar. E ele vai ter passado 3 anos aí da vida dele, né, que é o ensino médio, sem ver essas matérias, sem ter contato com essas matérias. Então ele vai ser prejudicado no Enem, vai ser prejudicado no vestibular, né, onde aquele interesse dele não foi levado em conta. Outro exemplo que eu vou dar, na educação americana e de outros países, o que acontece? O aluno no ensino fundamental ele faz uma prova vocacional. Então ali já tem uma ideia de qual é o caminho profissional que está aguardando aquele aluno. Não como um crivo de determinação, mas ele já tem uma ideia da aptidão dele. Tem uma aptidão, por exemplo, para a medicina. Ele sabe que se ele escolher um ensino médio baseado nessas disciplinas, ele vai ter mais facilidade, porque está de acordo com os interesses dele e está de acordo com as coisas que ele tem facilidade. 2 fatores muito importantes, interesse e facilidade. Quando a gente fala de vocação, a gente está levando isso em conta, os interesses pessoais. E aí a gente vai ter na internet aí milhares de testes vocacionais que eu digo para vocês, alguns até servem para alguma coisa, mas a maior parte é muito, eu não vou dizer fajuta, eu vou dizer fraca, porque ela leva em conta os interesses de agora, o seu momento atual. Então se você faz um teste desses, nesse momento, estou pensando em fazer medicina,
naturalmente o seu inconsciente vai te despertar interesses, vai te despertar ali vocações, por assim dizer, envolvendo a questão da saúde, a questão da biologia, questões voltadas para o cuidado. Então, naturalmente, aquele teste vai seguir um pouco daquilo que você está determinando para ele. Né? Nesse sentido, ele é bom, ele vai reforçar o seu interesse. Agora, é um interesse que você vai ter para o resto da vida? É uma coisa com a qual você vai querer trabalhar? Você conhece a rotina de um médico? O quanto ela é puxada, o quanto ela exige da pessoa, né? Não só em termos de desgaste, de trabalho pesado, mas em termos de rotina mesmo, do tempo que você vai ficar fora de casa, o quanto exige da pessoa. E a questão emocional, de você lidar com a perda de um paciente, você se apegar a um paciente e esse paciente vira óbito. É muito complicado, você tem que ter um preparo muito grande. E na orientação vocacional, você apresenta a pessoa para esses fatores desafiadores das profissões. Entendeu? A questão de um futuro médico de estar preparado para lidar com a perda, a questão de um futuro engenheiro de correr o risco de um prédio que ele está projetando vir a desabar. São preocupações reais, são riscos reais. E nenhum teste vocacional leva isso em conta. Ele vai levar em conta os seus interesses, ele não vai levar em conta os seus receios, os seus medos. Então eu falo que é uma vocação parcial, uma vocação que vai contar uma parte da sua história. Então, se você quer seguir aquele caminho, o teste vai mostrar que aquele caminho é bom para você. Mas, como eu falei, pode ser um interesse desse momento. Lembra que vocação quer dizer chamado. Então, nesse momento, você tem essa voz dentro de você te chamando para essa carreira. Quem sabe lá na frente essa voz muda. Eu vou dar o meu exemplo novamente. Eu, quando me formei no ensino médio, eu tinha muito forte para mim um interesse em cálculos. Cálculos, geometria, queria seguir uma área de engenharia. E na época em que eu prestei o meu primeiro vestibular, inclusive o meu primeiro vestibular foi nessa linha. Bom dia, Igor Veia, bom dia pessoal que está entrando, chama os amigos aí, vamos bater um papinho sobre vocação e testes vocacionais. Então assim, eu tinha muito forte isso em mim, e por ser a matéria da moda eu pensei, vai ser fácil entrar. Aí eu me esbarrei no seguinte questionamento: eu gosto, mas eu quero fazer por obrigação para o resto da minha vida? Eu estou pronto para isso? Bom dia, Bruno. Bom dia ao pessoal que está entrando aí. Então, assim, isso é uma questão que o teste vocacional não leva em conta. Se eu vou continuar tendo esse interesse. Então, a gente tem aí, como eu falei na apresentação do vídeo que eu lancei ontem, a diferença entre orientação vocacional e o teste vocacional. Os dois estão buscando a sua vocação. Qual é o seu chamado profissional para a vida, para a carreira, para o seu lado pessoal? Quem é a identidade? Lembra que eu falei que vocação tem a ver com a sua identidade. Então qual é essa identidade profissional que você está construindo? Perdi minha água. Está atrás de mim. Desculpem, calor, boca seca, já viu, né? Então assim, qual é a identidade que você está construindo aí para o seu futuro? Como e se você está pensando no seu futuro, você está levando o seu futuro a sério. E aí não envolve só a questão do que tipo de estudante você foi. Eu conheci muitas pessoas que não se dedicavam aos estudos, eram aqueles alunos que dormiam em sala de aula, bagunçavam, decoravam na véspera da prova, e hoje são profissionais incríveis. Por quê? Porque às vezes o interesse da pessoa não está no agora, ela está lá na frente. A pessoa está levando agora na maciota porque não tem um interesse naquilo, ela está pensando lá na frente, em como ela vai botar aquilo em prática, como ela vai usar aquilo para a vida dela, como ela vai moldar a identidade dela em função daquelas matérias, daqueles aprendizados. Então ela assimila aquilo que interessa e deixa de escanteio, deixa de lado aquilo que ela não tem interesse. Vocação também envolve interesse, lembrem disso. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de um teste vocacional, ele é um retrato do seu momento atual, das suas escolhas, dos seus interesses desse momento. Que nem eu costumo dar o exemplo. O menininho, o adolescente se formou no ensino fundamental, ele já gostava de jogar bola, gostava de brincar, gostava de estar com os amigos. Então ele tinha uma capacidade social muito grande. Passou para o ensino médio, ele descobriu um universo de matéria de cálculo, que ele nunca tinha tido tanto contato antes, e passou a se interessar por aquilo. Então o interesse social já se tornou um interesse mais de cálculos, né?
envolvido com economia, envolvido com projeções, com geometria, ele passou a gostar. Ou seja, ele estava seguindo ali um caminho de repente fazer uma faculdade de engenharia. Ele era bom naquilo, ele era bom nessas contas, ele era bom de cálculo, ele tinha uma capacidade de abstração muito grande. Só que o que aconteceu no terceiro ano? Ele começou a namorar. Então ele parou de se dedicar tanto aos estudos, continuou estudando, obviamente, mas ele passou a ter outros interesses. A namorada dele gostava muito de bichos, então eles viviam fazendo trabalho voluntário em ONG, ela tinha gato, ele tinha cachorro. Ele começou a se envolver com um outro universo de opções, envolvendo a realidade dos dois. E o que aconteceu quando ele se formou no terceiro ano? Ele fez faculdade de veterinária. Então vocês percebem o quanto o interesse ele vai oscilando, ele pode ir mudando. Eu estou falando de um pequeno tempo, de 3 anos. Você imagina tomar uma decisão que a grosso modo é para o resto da vida. Hoje em dia não mais. A gente tem a possibilidade ali de redefinir carreira, mudar de profissão, mas eu vou deixar essa discussão um pouco mais para o final aqui do nosso tempo. Tá? Mas vocês percebem o quanto a pessoa muda de interesse conforme o ambiente, conforme as pessoas com quem ela tem contato, né? Isso é natural de acontecer, isso não é errado. Né? Tem gente que já falou, não, mas o meu filho perde o interesse, eu não acho isso bom para ele. Eu falei para essa mãe, não é que ele perde o interesse, ele está buscando os interesses dele. Se ele perdeu o interesse numa coisa, é que aquilo não é mais para ele. Vamos ver aonde os interesses dele estão caminhando. E ela começou a prestar atenção, ela achava que ele ficava de bobeira o dia inteiro. Quando ela descobriu que ele, na verdade, ele escrevia, eu estou falando de uma coisa bem antiga, tá? Foi um paciente que eu atendi em 2004, se eu não me engano. Estamos falando aí de 17 anos atrás. Que ele escrevia livros de poesia, ela achava o filho mulherengo, na verdade o filho admirava as mulheres, né, por assim dizer, através dessas poesias, mas ele mesmo não era um pegador, por assim dizer, ele não era de ir atrás, ele gostava de escrever poesias, ele gostava de falar de relacionamentos. Moral da história, esse menino se formou, fez vestibular para letras e foi trabalhar com poesias, foi estudar poesia, se tornou professor de literatura hoje em dia. Então, assim, vocês percebem como às vezes um pai tem uma visão muito limitada daquilo que o filho está projetando para ele. Ou por não conhecer, ou por não se aproximar desse filho, não querer... Perdão. Por não querer saber, não querer se envolver com a história do filho. Principalmente hoje em dia, geração celular, geração tablet, geração computador. Você põe o seu filho antes na frente da televisão, hoje em dia você dá o celular na mão dele. Você vê crianças aí de 4, 5 anos que não conseguem ficar sem o celular. E isso é altamente prejudicial para a criança. Isso limita a estimulação sensório-motora, né, as atividades físicas que a criança deveria estar desempenhando para o próprio desenvolvimento. Isso estimula demais o cérebro, então o pensamento da criança fica, ao mesmo tempo que ele fica acelerado pela quantidade de estímulo, ele fica disperso, porque quando você tira aquilo dele, ele não sabe no que fixar. Você está limitando o interesse dessa criança. E aquela coisa, tudo você dá o celular. Então você está se privando também dessa aproximação. Esse filho vai crescer, você vai não conhecer os interesses dele, né? E quando chegar ali no ensino fundamental, no ensino médio, você vai, como bom pai, vai cobrar que o filho tenha uma postura, escolher uma profissão, né? Então, assim, a gente acaba evocando muitas vezes os nossos sonhos, os nossos interesses. Lembra que eu falei lá atrás das famílias de aprendizes, que os filhos herdavam ali a vocação dos pais? Isso é um arquétipo da nossa sociedade, né? Uma coisa que está lá nas profundezas do nosso inconsciente coletivo. Para buscar um pouco do linguajar junguiano, o arquétipo é a forma mais primitiva da comunicação e do pensamento. Então é como se você fosse voltando em tudo que você conhece de comunicação, de linguagem, de como você lida com o universo, até chegar naquelas primeiras imagens. E o aprendiz, essa coisa do aprendiz de aprendizado, de ter contato com algo novo, de buscar o seu espaço, é um arquétipo muito importante para a gente desenvolver, né? E isso está na nossa sociedade. Então é muito natural, quando um pai não sabe o que fazer, ele impõe ao filho o caminho dele. Então, por exemplo, é o pai advogado que cobra que o filho faça direito, é o pai médico que cobra que o filho faça medicina, é o pai que é pedreiro
e acha que se o filho for pedreiro já está bom, não importa que o filho queira estudar, que o filho queira outra carreira para ele. Bom dia, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Estamos conversando aqui sobre vocação, então fala um pouquinho para mim nos comentários aí o que vocês acham que é a vocação, como vocês veem essa palavra tão cheia de significados. Então, como eu estava dizendo, o arquétipo desse aprendiz está lá. O filho, muitas vezes, ele cresce com essa coisa de não poder decepcionar o pai e acaba acatando esse caminho. Por dúvida, muitas vezes. Ele não sabe qual é o caminho dele. O pai está mostrando que o caminho dele deu certo, então o filho acaba seguindo o mesmo caminho. E se frustra, e adoece lá na frente, porque não era o caminho dele. Então você tem um número enorme hoje em dia de profissionais formados numa área que não era para eles. Né? Médicos que não estão satisfeitos com a medicina, então fazem um serviço ruim, quem paga o preço é o paciente muitas vezes, é um atendimento de má qualidade, a gente vê muitos relatos por aí. Né? E hoje em dia a gente tem uma palavra nova no mercado de trabalho que virou um grande coringa, por desconhecimento e por pouca propagação do que ela significa, que é empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É inovar, é mudar, é começar algo. Né? Adquirir autonomia, buscar um caminho próprio. Você pode fazer isso em qualquer profissão. Só que hoje em dia o que acontece? Você tem uma cobrança, né, velada aí na sociedade, no mercado de trabalho, de que todo mundo tem que ser um pouco empreendedor. Mas o que é empreender? Né? A partir do princípio de que é começar algo novo. Tem uma coisa que é sua. É ser dono do seu caminho, ser dono aí das suas escolhas. Como muita gente brinca, né? A gente está numa fase de pandemia, muita gente perdeu o emprego. Vou empreender, vou começar um negócio meu. Mas qual é a minha vocação? O que eu sou bom? O que eu sei fazer para poder empreender? Um dos exemplos que eu gosto muito é de uma pessoa que eu conheço, que ela era professora. Quando começou a pandemia, muitas escolas foram fechadas e muitos professores foram mandados embora. E ela perdeu o emprego como tantos desses professores. Ela gostava muito de cozinhar. Então, para poder sobreviver, ela começou a cozinhar, fazer bolo, fazer docinhos para vender. Vendia. Ela venderia de porta em porta, ela até tentou, mas por conta da pandemia as pessoas não a recebiam. Então ela começou a anunciar no WhatsApp, começou a vender para conhecidos. Hoje em dia ela é boleira, faz uns bolos deliciosos, maravilhosos, né? Mas o que? Ela precisou pegar uma coisa que ela já tinha dentro dela, um talento dela, um conhecimento, um interesse, isso é muito importante, e colocar em prática. Isso é empreender. Não é você largar uma zona de conforto e buscar o desconhecido. Não é você inovar no sentido de, vou largar o meu emprego, então vou começar o meu negócio. Será que eu tenho um perfil de negócio? Será que eu tenho um perfil para empreender, para ser dono do meu nariz? Tem gente que não tem. Tem gente que o perfil profissional da pessoa é estar numa hierarquia, ela precisa de um comando, ela precisa de um gerenciamento, porque ela sozinha se desorganiza. Não é que a pessoa não possa aprender a se organizar, mas nem todo mundo se adapta a isso. Eu conheço pessoas que acabaram perdendo emprego, tentaram empreender, não deu certo e voltaram atrás de outros. Chutei meu tripé, desculpe. E voltaram atrás de outros empregos. Conseguiram novos empregos. Agora a gente está, graças a Deus, o mercado está reabrindo aí nessa reta final, se Deus quiser, de pandemia, né? Então elas foram voltando a hierarquias ali de trabalho, de conhecimento, de laborais, por assim dizer. Porque a pessoa precisa disso. Nem todo mundo tem disciplina para uma liderança, tem disciplina para um comando, para ser dona, né, do próprio negócio. Não digo só nem em termos financeiros, mas laborais. Será que a pessoa tem a disciplina de acordar cedo todo dia, abrir lá a lojinha dela, fazer acontecer, correr atrás de patrocínio, correr atrás de propaganda, de merchandising? É complicado. Você vai botando no papel, você acaba tendo tanto ou mais trabalho do que se você fosse empregado de uma firma. Então, assim, a gente tem que levar isso em conta. O empreendedorismo também é uma vocação. É um dos chamados novos empregos, né, por assim dizer, na nova orientação vocacional. E os testes atuais levam isso em conta. Os testes verdadeiros, não aqueles testezinhos de internet, aqueles testezinhos, como eu falei, que vão avaliar uma parte do seu saber. Como eu falei, mascarados no seu interesse de agora. Uma orientação vocacional, ela envolve 3 fatores. Ela vai envolver o teste psicológico,
que vai levantar ali a sua vocação, levantar os seus interesses, levantar o seu potencial. Vai envolver um teste de perfil psicológico para entender a sua maturidade emocional, como você está fazendo essa escolha, se você está preparado para ela, se está sendo desafiador, se está sendo muito difícil, se você está na época de tomar essa decisão, né? Tudo isso conta também. Então, assim, uma orientação vocacional, ela envolve, como eu falei, 3 fatores. O teste de personalidade, para entender quem é a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho. O teste vocacional, que vai levantar os interesses e os potenciais dessa pessoa. E o terceiro fator é ter contato com a profissão. Eu sempre finalizo os meus processos estimulando a pessoa, por exemplo, vamos dizer que o teste vocacional dela tenha dado para uma área de arquitetura. Vai atrás de um arquiteto. Você conhece algum arquiteto? Você conhece alguém que trabalhe com isso? Diz que você está pensando em seguir essa profissão, que você queria conhecer um pouco mais, você queria umas dicas. Acredite, todo bom profissional vai ter um enorme prazer de falar um pouco do próprio caminho. Do próprio caminho. As escolhas dele podem não ser as mesmas que você vai seguir dentro da arquitetura, mas você vai ter uma ideia de como é a profissão. Como eu falei lá atrás, médico é legal, médico ganha dinheiro, médico salva vidas, mas médico muitas vezes não dorme, ele plantões exaustivos, muitas vezes emendando um paciente no outro, tem que lidar com a perda de um paciente, tem que lidar com o mau humor de paciente, muitas vezes ele trabalha no hospital. Então tem muitos fatores que são desafiadores para o médico também. Então assim, tudo isso vai aparecer aonde? Nesses 3 passos da orientação vocacional, onde você vai conhecer o seu perfil, quem é a pessoa, quem é você pessoa, vai conhecer as suas aptidões e vai conhecer um pouco mais daquela profissão onde você está se engajando, onde você está pensando em entrar. Conhecer a realidade dela, ter contato com profissionais daquela área, tudo isso é muito importante e às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, eu estou atendendo uma cliente que ela estava na dúvida entre fazer medicina ou engenharia. Aí a mãe botando pressão para medicina, o pai botando pressão para engenharia. Ela resolveu fazer orientação, um teste vocacional, desses de internet. O que deu? Direito. Completamente fora do que ela tinha em mente. Qual deles está certo? É a medicina, a engenharia ou é o direito? Na verdade, os 3 estão certos e esse é o problema. Muitas vezes o teste vocacional, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele vai, como eu falei, ele vai mostrar o seu interesse daquele momento, o que não é uma verdade absoluta. Como eu falei de mim, eu me formei com um interesse muito grande pela engenharia, acabei não terminando de contar essa história, vocês desculpem, só que eu me vi nessa dúvida, será que eu quero continuar trabalhando por isso? Hoje eu gosto, amanhã eu vou continuar gostando? Aí eu parei, fiz orientação vocacional e deu para psicologia, hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu encontrei essa vocação, encontrei esse potencial em mim e trabalho ele todos os dias. Sabendo que é uma coisa de estudo constante, a gente está sempre sendo desafiado. Ao contrário do que muita gente pensa, não é uma profissão fácil. Então tenho lá meus desafios, tenho lá minhas dificuldades também. Né? Então assim, os interesses podem mudar. Se você fizer um teste vocacional em momentos diferentes da sua vida, você pode ter respostas bem diferentes. Uma vez eu fiz uma brincadeira, eu entrei num teste vocacional de internet. Eu falo teste de vocação de internet porque, como eu falei, tem vários. E eu não quero ficar falando aqui desse ou daquele, falando bem, falando mal. Eu quero que você experimente e me diga o que você achou. Se você fizer um teste vocacional na internet, deixa pra mim nos comentários, me manda um direct de como foi pra você. Se você acha que deu certo, se você acha que atrapalhou, se você acha que ajudou. É legal pra gente compartilhar também esse saber, né? Então, assim, o que acontece com esses testes? Ele pode dar um caminho que você não está esperando. E você está pronto para lidar com essa dúvida? Essa menina, ela pirou. Né? Como assim direito? Se eu estava entre medicina e engenharia, tinha que dar um dos dois. Não necessariamente. O potencial está lá, a gente só tem que encontrar. Como ela estava numa fase de disputa ali, de negocia de cá, disputa de lá, naturalmente a mente dela estava lidando com essa disputa de saberes aí, quem está certo, quem não está. Naturalmente, o que acontece quando a gente fala de persuasão e negociação? Envolve direito. Não é à toa que isso apareceu tão forte para ela. Outro grande problema, o único alerta que eu vou fazer com relação a testes de personalidade,
Teste de personalidade também, já vou reservar um parênteses para falar um pouco sobre eles, que eu recebo muitos pacientes em crise por causa deles. Mas se você for fazer um teste de vocação da internet, não faça um teste vinculado a uma escola. Por exemplo, se você vai num Senai, que tem vários cursos ali, vamos pegar quais são os cursos que estão em alta, vamos supor, administração culinária. É muito grande a chance do seu resultado estar inclinado para esses dois. Porque no fundo, eles querem vender o curso, querem que você faça ali. Então você vai fazer o teste, vai aparecer aquela opção, olha, aproveitando que deu para você, a gente tem esse curso aqui, está com promoção. Então assim, eles vendem curso assim. E esses testes, muitas vezes, eles estão inclinados para te levar ali para dentro, te prender ali. Então tomem cuidado, é o único cuidado que eu recomendo que vocês tenham, que vocês tomem. Façam testes, busquem testes na internet que não sejam vinculados a escolas. Tá? Por conta disso, pode dar uma resposta que não é a melhor para você. Você vai achar que está no caminho certo e pode se frustrar. Outra questão que muita gente me procura, que eu falei que um dos fatores da orientação vocacional é o teste de personalidade. Muita gente faz testezinho de Facebook, aí aparece lá, você tem 90% de tendência para depressão. A pessoa tem depressão. Por quê? Se apareceu, então eu tenho. Ela começa a buscar dentro dela os motivos para estar deprimida, para estar triste, para desanimar. Né? E ainda conta para os outros, olha, eu fiz um teste de personalidade e diz que eu tenho depressão. E quantas pessoas não chegam no meu consultório dizendo, eu tenho depressão? Eu pergunto, mas quem te diagnosticou? Eu fiz um teste. Teste de internet, gente, não é um profissional da saúde habilitado para te dar um diagnóstico. Ele é uma brincadeira. Ele é uma grande brincadeira, às vezes nociva, e que pega pessoas que são muito manipuláveis. São pessoas que elas não conseguem ouvir direito ali. Não estão preparadas para aquele feedback. Então, por exemplo, vai aparecer para você um potencial muito grande da depressão. Se você já tem uma tendência para desânimo, uma baixa autoestima, aquilo vai acentuar. Mas é que nem eu brinco, Dr. Google, se você pegar a lista de sintomas de qualquer doença e ler, você vai se ver em quase todas. Por isso que quem tem que fazer o diagnóstico é o profissional da saúde mental nesse caso. O psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, são os 3 profissionais habilitados a te dar um bom diagnóstico de como você está, de como você é. Quem acompanha minhas lives sabe que eu sempre falo que todos nós temos uma oscilação para mais energia, para menos energia, para um estado de mania, euforia, para um estado de depressão e hipoação. Isso é natural, esse movimento é normal na nossa personalidade, na nossa energia mental. O que não pode acontecer? Você ficar muito em um, muito em outro, ou ficar numa oscilação frenética. Você tem que ter uma ondulação. As pessoas tendem mais para um lado, tendem mais para o outro, ou tem uma amplitude maior, cada um tem um traço de personalidade. Então, se você fizer um teste de internet, vai aparecer depressão, porque todos nós temos uma tendência à depressão. Vai aparecer ansiedade, porque todos nós somos ansiosos, são traços naturais da nossa personalidade. E não tem nada de errado com isso. O que não pode acontecer? Dá um grau muito alto. Você se entender com aquilo, você se identificar com aquilo e fechar a janelinha da observação. Você se privar de conhecer, se privar de entrar em contato, você entendeu? E assim vai. Tem uma frase, eu estava fazendo uma pesquisa para essa live e encontrei uma frase da Clarice Lispector que eu gostei muito, onde ela diz que vocação é diferente de talento. Você pode ter vocação e não ter talento, ou seja, pode ser chamado e não saber como ir. O que quer dizer isso? Como eu falei, você pode descobrir durante a sua caminhada aí pela busca da sua profissão que você gosta de lidar com pessoas, mas você está voltado para um estudo, para uma área de exatas, por exemplo. De repente você está ali no ensino médio, estudando na parte de cálculos, mas você está desenvolvendo muito interesse por psicologia, por medicina, por biologia. Lembra que eu falei que isso é uma possibilidade, os interesses mudam. O que acontece? Você tem a vocação, você tem esse chamado, mas você não sabe como encontrar, como ir até lá. Helena, bom dia pessoal aí que está chegando, sejam bem-vindos aí a essa live sobre vocação.
Então, como diz Clarice Lispector, né, você pode ter o chamado, você pode ser chamado internamente para seguir um caminho, mas você não sabe nem por onde começar. Por isso que a orientação vocacional é importante. Lembra do terceiro eixo, do terceiro pilar, onde você vai ter um contato com o profissional daquela área. Entendeu? Não é que o psicólogo conhece todo mundo. O psicólogo também vai fazer o dever de casa dele. Pode parecer uma profissão que o psicólogo não tem um contato direto ali para te indicar, mas ele vai conhecer meios, vai saber te orientar formas de chegar naquele profissional. Entendeu? Um outro exemplo que eu gosto de dar muito quando eu falo de orientação vocacional é um senhor já de quase 50 anos, foi caminhoneiro a vida inteira, praticamente desde os 16, junto com o pai, continuou como caminhoneiro, trabalhou com carga pesada a vida inteira e chegou numa idade onde ele já não consegue mais ficar tanto tempo sentado na direção de um caminhão, mas aquilo que ele fez a vida inteira. Então, assim, o que ele fez? Ele buscou uma orientação, não foi necessariamente uma orientação vocacional, ele buscou uma terapia que acabou se tornando uma orientação vocacional. Onde no teste vocacional dele apareceu muita aptidão para gerência, para administração e para logística. O que aconteceu? Ele foi estudar logística, onde você aprende boas noções ali de administração, e hoje em dia ele tem uma transportadora. Ele pegou aquele saber de cargas, de lidar com nota fiscal, de lidar com transporte, de lidar com agendas, colocou aquilo em prática. Fez um curso técnico de logística, não chegou a ser uma faculdade, né? E se realizou. Juntou com outros 2 caminhoneiros aposentados que ele conhecia, juntaram um dinheirinho, compraram toda uma estrutura e hoje eles têm uma transportadora. Então, assim, às vezes o saber está no seu alcance e está ali na frente. Deixa eu ver essa pergunta aqui da Denise que pode estar alinhada com isso. Esse saber como não ir pode estar relacionado com uma autossabotagem ou é um leque muito... Um pouco dos dois, deixa eu te falar. Pode ser uma autossabotagem e você inconscientemente, por questões ali de baixa autoestima, por questões de cobrança, você achar que não dá conta. Isso é muito comum de acontecer no que a gente chama das 3 grandes profissões, que são medicina, direito e engenharia. São 3 profissões que parecem ser o top das carreiras. Profissões ali de muita exigência, de muito status social. Então a gente fica naquela de será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Será que eu dou conta? Será que eu mereço? Então fica esse pensamentozinho de autossabotagem sim. Por isso que a orientação vocacional, quando você tem esse tipo de dúvida, é muito importante para saber se você está pronto para aquele caminho ou se tem outros caminhos que você possa seguir. Por exemplo, eu tive uma paciente que a mãe queria que ela fizesse medicina, a avó era médica, a mãe era professora, mas a mãe queria que ela fosse médica que nem a avó. E a família tinha condições de pagar. Mas essa paciente, ela tinha essa dúvida, será que eu devo, será que eu não devo, será que eu dou conta? Fez o processo, passou por uma terapia, ela foi fazer enfermagem. Não estou desmerecendo a medicina, não estou desmerecendo a enfermagem, é uma linha agregada onde os dois se apoiam, um não chega a lugar nenhum sem o outro, mas vamos dizer assim, em termos de status, nos olhos da sociedade, é como se a enfermagem estivesse um pouco abaixo. O que aconteceu? Isso diminuiu um pouco dela a autocobrança. Isso diminuiu dela essa coisa de ter que estar à altura, de ter que ser perfeita, de não poder errar. E ela se encontrou dentro da enfermagem. Não só se encontrou, como passou a dar aula de enfermagem depois de um tempo de formada e depois de uma certa experiência. Ela gostou daquilo. Então, às vezes, a autossabotagem, ela tenta minar a gente de um lado, mas abre um caminhozinho aqui que a gente pode não ter percebido antes. E às vezes pode acontecer, se não saber por onde ir, é muito comum a pessoa chegar ali, está se formando no terceiro ano, né, do ensino médio, vai fazer uma faculdade, vai fazer o Enem, e ela não tem a menor ideia de que caminho ela vai seguir. Porque, como eu falei, lá no começo da live eu falei muito da fraqueza das nossas políticas de ensino, que não preparam a pessoa para o mercado de trabalho, não preparam os nossos jovens para a vida adulta, por assim dizer. Então eles não são cobrados dessa responsabilidade, né? Não vou nem retomar o discurso político para não correr o risco de atrair haters aí. Mas você entendeu? Às vezes a pessoa não é estimulada, ela não é motivada a pensar num caminho, a tomar uma escolha.
E quando chega no terceiro colegial, aquilo vem com dois pés no peito. Você tem que escolher. Você tem que passar no Enem. Você tem que passar no vestibular. Você não tem nada. Isso é muito mais uma pressão na cabeça de uma pessoa que já está se cobrando, já está se pressionando. Entendeu? Ah, não passei no Enem, eu posso fazer um ano de cursinho e fazer de novo ano que vem, fazer um vestibular, ir atrás da faculdade que eu quero. São várias possibilidades. Não existe essa coisa do agora ou nunca. Né? E tem muitos pais que ainda vêm com discurso para ajudar ainda mais na decisão do jovem, que fala, se você não passar no Enem, vou botar você para trabalhar. Como se isso fosse um castigo. Né? Como se isso fosse uma punição. E infelizmente eu tenho muitos pacientes, muitos clientes que cresceram ouvindo isso dos pais. Então isso pode servir como uma motivação de eu não quero trabalhar com meu pai, então eu vou me dedicar. Como pode servir como um limitador. Ah, meu pai é feliz no que ele faz, então não é uma coisa ruim para mim eu ter que trabalhar. Mas você percebe que novamente a gente está voltando na questão da autossabotagem. A gente acaba voltando naquele ponto de será que eu estou pronto? Será que eu não estou pronto? Né? Eu parto do princípio de que todos nós temos todas as vocações dentro da gente, todos os interesses, todos os potenciais. Mas ao longo da vida, que nem um diamante, a gente vai lapidando. Cadê? Não sei se o Gouveia ainda está na live, ele usa muito esse termo, eu gosto bastante. Que todos nós somos diamantes brutos sendo lapidados ao longo da vida. E a gente nunca chega naquela perfeição, porque toda vez que você acha que você está numa perfeição, você descobre um novo lado seu que você não tinha prestado atenção. Eu tive um paciente que ele era médico já há um bom tempo e ele estava muito infeliz na medicina. Tinha dinheiro, tinha status, tudo, mas ele era muito sozinho. Foi casado, se divorciou, ele não se encontrava, ele era uma pessoa literalmente perdida. E durante uma crise, ele se afastou um pouco da medicina, ficou trancado em casa, ficou vendo televisão o dia inteiro. O que ele fez? Ele começou a assistir programas de culinária e cozinhar em casa para ele não ter que sair. Porque ele não sabia cozinhar e vivia sozinho, então ele estava sempre pedindo comida. Ele resolveu que ele ia tentar cozinhar. Ele passou a adorar a culinária. Fez curso de culinária, passou a trabalhar um pouco com isso, trabalhou um tempo como chefe em restaurante. Então, assim, às vezes a gente tem ali o potencial que a autossabotagem acaba empurrando a gente numa direção que a gente não percebe. Não sei se eu te respondi da maneira como você queria, espero que tenha feito sentido. Diz aí pra mim se respondeu sua questão. Pessoal, tem ainda aí alguma dúvida? Entenderam a questão da vocação? Por que é tão importante você buscar um processo, não só confiar no teste vocacional, não só basear as escolhas da sua vida num teste de internet. Ah, que bom que respondi, Denise. Qualquer coisa você puxa minha orelha aí e manda mais perguntas que eu vou respondendo aí. Como eu falei, esses testes, a maior parte deles são para brincadeira, isso é uma descontração. Eu fiz um teste uma vez, foi muito engraçado. Eu era adolescente, eu estava naquela pegada de videogame, fui fazer um teste desses de internet. Sabe qual foi minha vocação? Açougueiro. Por quê? A maioria dos jogos você fica um tempo inteiro matando ambiente, matando bichinho para juntar comida, aqueles testes de construir cidade, construir casinha, tudo, né? Aqueles jogos, perdão, né? Então, assim, eu pensava tanto naquilo que meu teste vocacional deu nessa inclinação. Por isso que eu falo que é muito complicado você basear as suas escolhas num modelo, num material. Vai fazer um teste, encontra aí na internet uns 2, 3 testes e se dedica a eles com a mesma seriedade. Se forem testes bons, eles têm que dar respostas próximas ali. E outra coisa que um teste de vocação nunca deve fazer é te dar uma opção. Na orientação vocacional, sempre vão aparecer várias possibilidades para o meu cliente. O que eu costumo fazer? Eu costumo limitar essas possibilidades, eu falo um pouco de cada uma, mas eu sempre apresento para ele como respostas devolutivas umas 2 ou 3 possibilidades. E a gente vai discutir em cima delas. A gente vai falar se faz sentido para ele aquilo, se aquilo está de acordo. Né? Mais recentemente, o último teste vocacional que eu apliquei numa adolescente foi muito interessante.
Porque primeiro ela queria fazer direito, depois ela começou a ficar em dúvida entre direito e outra coisa. Ela não sabia o que era essa outra coisa, mas ela não tinha mais certeza do direito. Fizemos o teste, as 3 possibilidades que deram para ela: arquitetura, TI, tecnologia de informática, e direito. Quando apareceu direito, eu pensei, ela vai confirmar o que ela já queria. Não, ela se encantou por TI. Começou a ler sobre TI, começou a conversar com um conhecido dela que trabalha com isso. Por quê? Aquilo despertou o interesse dela, aquilo chamou a atenção dela de por que isso apareceu para ela. A geração moderna é o que a gente chama de geração digital, uma geração que já está muito inserida no meio virtual, nas redes sociais, lida muito bem com celulares, com computadores. Então eles naturalmente têm bastante facilidade para esse lado. É muito comum, eu tenho observado que quase todos os testes que eu tenho aplicado tem aparecido um pouco de informática no meio das opções, porque está inserido. A geração moderna ela está inserida no contexto da tecnologia. Não tem como tirar. Eu falo que é um ponto sem volta da nossa sociedade. A gente não tem como retirar isso deles. E não está errado. O que não pode acontecer? Você alienar. Você passar o dia no celular, você passar o dia no computador. Eu falo que tudo a gente tem que dosar. Ficou 1 hora no celular, vai ficar 1 hora fazendo outra coisa. Faz uma caminhada, dá uma volta no quarteirão. Hoje mesmo, num grupo aí do Facebook, a pessoa estava me perguntando: eu estou morando sozinha, estou ficando deprimido, estou precisando conhecer pessoas novas. Eu falei para ela: tira um tempo para você, vai conhecer o seu bairro, dá uma volta no quarteirão, vai conhecer a vizinhança. Encontrou uma padaria, entra para tomar um café, puxa assunto com as pessoas que estão ali. Isso é um desafio, se a pessoa for tímida, com certeza. Mas ela vai conhecer pessoas, ela vai conhecer o ambiente onde ela está vivendo. Isso vai tirar ela do mundo digital. Porque senão o que acontece? A pessoa se sente sozinha, faz amigos digitais e ela não larga mais. Então, o mundo digital é muito bom, muito importante, mas nada substitui a vida real. O teste vocacional é legal, ele dá uma luz interessante, ele mostra um caminho aí para quem está numa dúvida muito grande, mas você também não pode acreditar que ele é a verdade absoluta sobre você. Lembra que eu falei, o interesse ele vai oscilando ao longo da vida. Se você fizer em momentos diferentes, você pode ter respostas diferentes. Se eu tivesse feito lá quando eu estava no 2º colegial, por exemplo, daria com certeza que eu tenho um potencial enorme para engenharia, porque os meus estudos estavam focados, eu tinha uma certa dificuldade, então eu me empenhava muito na parte de cálculos. Era uma rotina para mim. Então, naturalmente, o meu interesse estava em suprir essa necessidade, em passar de ano, em recuperar as notas, então eu estava inserido nisso. Quando no 3º ano que eu tive um pouco mais de liberdade de pensar o que eu quero para o meu futuro, foi que a dúvida começou a surgir. Então, não se deixem limitar. Lembra que eu falei, se vocês fizeram teste de vocação alguma vez na internet, ou estão pensando em fazer, façam. Deixa nos comentários, me manda no direct como é que foi para você. Se eu já tenho uma profissão, eu fiz o teste e deu para essa profissão, então não, deu para outra profissão. Não, então eu não sei o que eu quero fazer, estou desempregado, estou buscando um emprego, estou pensando aí numa possibilidade aí de trabalho, o que eu posso fazer, se eu posso empreender, como que eu escolho um caminho? Posso fazer esse teste, ele vai me dar uma luz, olha, segue esse caminho aqui que você vai se dar bem. Não tem problema nenhum nisso. Só não toma ele como uma verdade absoluta. Se você fez o teste, não fez sentido para você, faz outro ou então não faz outro. Busca aí uma orientação vocacional, explica para o profissional, olha, eu fiz o teste, deu isso e não fez sentido para mim. O profissional vai te orientar, ele vai te aplicar um teste adequado, testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia como válidos para a escolha vocacional, testes que têm um embasamento científico, que têm um estudo do porquê que aquelas opções, que aquelas possibilidades são viáveis ou não são viáveis. Então, assim, valorize o profissional e valorize você, valorize seus interesses, suas escolhas, porque na escolha profissional você tem que estar em primeiro lugar sempre, tá? Porque afinal é a sua vida, é o seu futuro. Então, como é que a gente conhece uma profissão? Que foi a pergunta que eu fiz lá, a nossa vocação. Prestando atenção nos nossos interesses, nos nossos desejos e nos nossos sonhos, principalmente nos nossos sonhos. Olhando para a gente, pensando no nosso futuro, que futuro a gente imagina para a gente, como a gente se imagina trabalhando. Os nossos sonhos podem dizer sobre a gente muita coisa que a gente não está prestando atenção.
próxima live eu até vou abordar um pouquinho dessa questão aí, porque muita gente está me pedindo. Mas eu quero deixar vocês com essa reflexão agora. Vocação. Vocês encontraram de vocês ou vocês ainda estão buscando? E qual é a dúvida na hora de escolher uma vocação, na hora de pensar numa profissão? Como vocês estão lidando com isso? Já se encontraram? Deixa para mim nos comentários que vocês já se encontraram, estão satisfeitos, como é o trabalho de vocês. Conta para mim um pouquinho de como vocês estão lidando com essa vocação, se vocês estão felizes, se vocês não estão felizes, quais são as dúvidas. Vamos ajudar as pessoas que ainda não encontraram a seguir um caminho, a seguir um norte. E vamos pensar no que faz sentido para cada um. Gente, eu vou ficando por aqui. Nosso tempo, só checando aqui, mas já passou um pouquinho. Quero agradecer aqueles que estiveram presentes, quero agradecer aqueles que me mandaram perguntas. Até algumas pessoas eu vi que me mandaram no direct aqui durante a live, que não dá para parar para poder responder, depois eu vou responder a vocês. Mas assim, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar, que estão buscando aí um caminho. E dúvidas que vocês tiverem, se vocês já fizeram o teste, vocês têm a curiosidade, manda para mim no direct, manda para mim aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa, que ela não tem muita previsão para acabar. É uma conversa que é muito gostosa de se ter. A todos vocês eu desejo um ótimo dia. Aproveitem aí o tempo de vocês, pensem nas escolhas de vocês. Até a próxima, pessoal.